E aí, tá gostando? Oh, espero que sim, hein? Dando continuidade aos nossos trabalhos, nossas aulas gravadas, vou chamar meu próximo palestrante, minha próxima amiga. Mas antes, você sabia que ao longo dessas 3 edições da Jornada Beneficente, já tivemos mais de 2.400 ouvintes, mais de 110 palestrantes, e já ajudamos diretamente cerca de 30 instituições. Você sabia? Que ótimo. Graças à ajuda de vocês. Então vamos chamar o nosso próximo palestrante, minha amiga, que vai falar de oncogênese e radiobiologia. Grande parte dos profissionais de radioterapia são enferrujados nesse assunto, né? Mas nós participamos de uma equipe multiprofissional. Temos que conhecer um pouquinho de cada área. Então é um tema extremamente relevante e vamos aprender com a Ana. Ana Andréia, cadê você? Toca a bola para Ana. Olá, sejam muito bem-vindos à 13ª Jornada Beneficente de Radioterapia. Eu sou a Ana Andréia, gostaria primeiramente de agradecer ao convite. Paulo Henrique Defines, muito obrigada, é um prazer participar dos seus eventos, contribuir de alguma maneira aí com o nosso conhecimento. Então, uma breve apresentação, sou técnica e tecnóloga em radiologia, sou pós-graduada em imaginologia, pós-graduada em docência do nível superior e atualmente sou pós-graduanda em toma e ressonância e em multidisciplinaridade em oncologia. A minha parte prática eu realizo no Hospital do Servidor Estadual, também conhecido como IANSP. Então, lá eu sou técnica em radioterapia e supervisora das aplicações técnicas radiológicas. Também sou docente na Faculdade das Américas, onde ministro aulas para os cursos de radiologia médica e biomedicina. Bom, hoje eu vou conversar com vocês sobre oncogênese e radiobiologia. São 2 temas extremamente interessantes que podem ser pontuados no nosso dia a dia. Podemos fazer uma determinada aplicabilidade disso. E, embora sejam temas extensos, eu vou tentar fazer um breve resumo sobre as 2 referências, de maneira que eu possa contribuir com o conhecimento de todos. Então, a gente parte do princípio em entender, falando em oncogênese, como todo esse processo se inicia. Então, creio que seja conhecimento de muitos, mas não de todos, mas a maior parte dos eventos, eles ocorrem por conta de ações comportamentais. Então, nessa imagem que o Inca bem ilustrou, ele mostra que ações como exposição ao sol, uso do narguile, ou cigarro eletrônico, ou as variações do tabaco, nossa alimentação, o sobrepeso, exposição a agentes químicos, eles têm, na verdade, um percentual altíssimo como fatores de risco, como fatores aí que vai levar o indivíduo a um risco maior de desenvolver algum tipo de câncer. Os fatores genéticos e hereditários, no outro lado da balança, correspondem apenas entre 10% e 20% das causas efetivamente, né, de desenvolvimento de câncer. Então, quando a gente vai falar em oncogênese, é interessante que a gente reporte um pouquinho o pensamento antes do processo efetivo, né, como se a gente estivesse já com aquele bolo pronto. Então, eu vou entender como que funciona o processo de uma célula saudável se transformar em uma célula mutada.
Mas como será o processo anterior a isso, né? Então, é bem interessante que a gente pare um pouco para pensar em quais são realmente os fatores de risco e como que a gente pode se antever a todo esse processo oncológico. Bom, o câncer ele é uma doença multifatorial, também tem uma segmentação e denominação como doença biopsicossocial, que apresenta aí todos os fatores de risco. Então, alimentação, tabagismo, hereditariedade, exposição profissional, álcool, obesidade. A soma de todos esses fatores, porque eles dificilmente estarão isolados, é o que vai trazer para cada indivíduo uma personalização de risco, né? Então, eu me alimento bem, eu sou tabagista, eu tenho casos de câncer na família, como que é a minha exposição ao sol, quais são os medicamentos que eu utilizo. Somado a isso também, os fatores que são intrínsecos de cada ser humano, ou seja, qual é a predisposição que ele tem para, de fato, desenvolver alguma doença. Então, é interessante que a gente olhe que o processo de oncogênese, ele está muito anterior a gente estar com esse paciente em sala, né? E o processo também, durante o tratamento dele, depende também dessas ações comportamentais. Bom, nesse gráfico, né, da Organização Mundial da Saúde, de 2016, ele classifica que os casos, aqui está em específico pulmão, mas ele já coloca dentre os fatores que são as top 10 de causas de morte no mundo, o câncer está aí classificado como 6º lugar. Porém, se formos fazer uma análise mais crítica e pensando em uma epidemiologia territorial, no Brasil eu tenho ele como a 2ª causa de morte, né, e não mais a 6ª. Pensando também aí no momento que a gente está vivendo em relação à pandemia, as pessoas estão muito preocupadas em relação ao Covid. Então, eu peguei esse dado comparativo de causas de morte levando em consideração a América Latina. Esse foi o último gráfico que eu tive acesso, e ele mostra que, embora eu tenha um comportamento crescente das mortes ocasionadas aí pelo Covid, a gente sabe que a gente está vivendo um momento de pandemia. E todo momento de pandemia, eu vou ter um traçado, né, interferindo aí no que a gente tem como principais causas de mortes como um todo. Então, uma ordem de uma tabela ou de um gráfico, que ela tem, o momento dela é um momento bem linear. Então, há muitos anos eu tenho aí as doenças cardiovasculares encabeçando a lista, há muito tempo eu já tenho o câncer também com uma quantidade de mortes significativa. Então, no momento que a gente tem uma pandemia, você vai ter um traçado, meio que uma nova doença interrompe, adentra, né, esse gráfico. E aí, o olhar da sociedade, o olhar do mundo se volta em relação a isso. Ok, mas e as outras doenças, né? Nesse caso em específico, a gente está falando de câncer. Quantas pessoas o câncer não acomete e não mata há muito tempo já? Então, por isso que eu falo que eu acredito que precisa-se ter um olhar mais crítico e menos imediatista, né, menos momentâneo. Então, temos sim, obviamente, que tomar todas as precauções necessárias. Hoje é uma corrida contra o tempo na produção da vacina, diversos especialistas ao redor do mundo todo. Mas o câncer, ele é a 2ª causa de morte há muito tempo, e ele tem um número crescente e, ao mesmo tempo, uma estabilidade nessa classificação de mortes que tem que ser preocupante também. Então, a gente cai muito naquilo que virou comum, eu deixo de dar atenção. Bom, então, uma breve introdução do que é o câncer, né? A palavra vem do grego karkinos, que significa caranguejo, uma tradução direta, feita já por Hipócrates, que é conhecido como pai da medicina. Não é uma doença nova, então ela data aí de 3.000 anos atrás, e tanto quanto não ser nova, ela não é uma doença simples, é uma doença que tem a complexidade de ser um conjunto de mais de 100 doenças. Então, também tem a classificação como sendo uma neoplasia, a gente vai segmentar isso melhor, pensando em etimologia da palavra neo vem de nova, plasia vem de formação. Então, o câncer, ele vai ter uma característica por perda de controle de divisão celular, a gente vai segmentar isso também, e aí acaba tendo uma capacidade de fazer invasão de estruturas orgânicas, sejam elas próximas à origem dela ou distantes.
Quando a gente vai pensar em neoplasia, né, em nova formação, como eu citei para vocês, existe uma análise crítica que ela tem que ser feita por um ponto de vista clínico, evolutivo e de comportamento. Porque tão somente parar em neoplasia não significa que eu estou falando num câncer em específico. Então, neoplasia ela pode ser benigna e a neoplasia ela pode ser maligna. Quem vai trazer para mim a luz dessa divisão e dessa diferenciação vão ser os aspectos microscópicos. Então, a gente vai ter dentro da anatomia patológica uma gama muito grande para poder dizer para mim se aquele fragmento na biópsia é câncer ou não é, e também se, de repente, essa amostra for de uma metástase, me dizer qual é a origem daquela meta para que a gente procure exatamente de onde que o tumor surgiu. Além disso, a gente tem uma gama de complexidade, então a gente pode falar em tumores primários, pensando aí em classificação TNM, né, então extensão tumoral, comprometimento de linfonodos, presença ou ausência de metástases, que também, a gente também tem o auxílio aí, todo o amparo dos anátomos patológicos, da imunohistoquímica. Então, eu penso lá, no ponto de vista clínico, como que clinicamente, como que eu tenho o sintoma disso, como que eu tenho a apresentação clínica daquela doença que eu ainda não sei o que é. Como que ela evolui, né? Qual o comportamento dela? Essa é uma primeira base que a gente tem para poder conseguir fazer essa diferenciação. E uma outra ressalva que eu faço é em relação ao tumor, porque a maior parte das pessoas, elas correlacionam tumor a câncer, e, na verdade, não é tão simples assim. Então, quando a gente pensa em sinais cardinais da inflamação, o tumor está dentro dele. Como assim, professora? Então, qualquer lesão que tenha aumento de volume, ela pode ser considerada um tumor. Dentro dos sinais cardinais da inflamação, a gente tem dor, rubor, calor, a princípio, tumor e perda da função. Então, o que é tumor para a gente? Seria como se fosse um edema, né? Uma região com aumento de volume. Então, quando a gente fala em tumor, a gente tem que subclassificar se é um tumor maligno ou um tumor benigno. E aí, câncer, obviamente, vai estar dentro da classificação de tumores malignos. Basicamente, embora exista uma complexidade maior e a gente possa pontuar outras diferenças, essa é uma tabela simples do que é um tumor benigno e quais são suas características, e maligno também. Então, no tumor benigno, a gente tem um tecido que é formado por células semelhantes às células do tecido normal, ou seja, eu tenho uma estrutura que tem uma semelhança muito grande com o tecido de origem. O crescimento dele é um crescimento progressivo, pode regredir, e as mitoses elas são normais e na maior parte das vezes raras, ou seja, eu não tenho ali uma grande diferenciação de uma mitose se ela fosse no caso de uma célula normal. Por isso que esse crescimento ele vai ser um crescimento como se fosse expansivo. Tem uma outra imagem que a gente ilustra bem isso. A massa é bem delimitada, expansiva, conforme eu falei, porque eu posso também correlacionar o crescimento, e ela não invade nem infiltra tecidos adjacentes, né? E aí eu não tenho a presença de metástases. O que é metástase? É a capacidade que o câncer tem de fazer uma disseminação. Essa disseminação, ela tem algumas, na verdade, formas de ocorrer. Então, pode ter uma disseminação hematógena, que é através do sangue, eu posso ter uma disseminação linfática, que é através do sistema linfático, pode ter uma disseminação por cavidade. Então, a gente vai ter um determinado comportamento, no caso do tumor maligno, em relação à metástase. O câncer ele vai se aproveitar do lugar onde ele está, da situação que ele está, para produzir metas, tanto metas locais, quanto metas à distância. Já, continuando falando do tumor maligno, as células, elas são células diferentes do tecido normal, né? Dentro disso, a gente vai ter também outras subclassificações, que são aquelas que são
pouco diferentes, vamos dizer assim, ou muito diferentes do tecido normal. Então, a gente já entraria em um outro tipo de questão. O crescimento dele é rápido, então as mitoses, elas são em número muito grande, né? Mitose é a divisão celular, portanto, são classificadas como anormais. Em relação a esse crescimento, também é uma coisa que a gente pode segmentar. Então, eu preciso saber qual que é o tipo de tecido, qual que é o tipo de câncer, se ele é mais ou menos agressivo, para poder fazer uma classificação mais fidedigna desse crescimento em relação a ser rápido ou muito rápido. No geral, é óbvio que ele vai ter sempre uma diferença de crescimento. Então, ele vai crescer mais do que o tecido normal. Mas ele cresce mais quanto? Então, é uma pergunta que a gente pode fazer. E aí eu dependo do tipo de tecido e do tipo, do grau desse volume tumoral, em que momento ele se encontra, qual que é o TNM dele, né, qual que é a extensão tumoral, se eu tenho ou não tenho invasão de linfonodos próximos, de cadeias mais próximas, se eu tenho ou não tenho metástases à distância, e aí assim eu consigo delimitar melhor, né, esclarecer melhor quanto a esse crescimento. As massas tumorais, elas são um pouco delimitadas, né? Então, no próximo slide vai aparecer direitinho o que eu estou falando em relação a isso. Localmente tem a capacidade de invasão, por isso ele infiltra tecidos adjacentes. E sobre a meta eu já conversei com vocês. Então, pensando numa forma ilustrativa muito simples de ser entendida, eu tenho aqui duas formas de cada tipo de tumor, de cada tipo de neoplasia. Então, o tumor benigno, eu vou ter um aglomerado de células. Essas células, se a gente fizer um corte nela, ela tem uma superfície bem homogênea, então eu não tenho diferença de estruturas dentro daquele volume. O crescimento dele é sempre expansivo, por isso que ele vai deixar a superfície da pele, na maior parte das vezes, intacta. Isso não significa que eu não vou ter uma alteração, como se fosse uma alteração topográfica, né? Então, num caso de lipoma, por exemplo, que é um tumor bem comum, tumor benigno de gordura, um tumor muito comum, esse abaulamento externo, né, aquilo que a gente consegue enxergar na pele, ele pode ser mais sucinto ou ele pode ser mais evidente. Então, isso vai estar ligado a esse crescimento expansivo dele. De toda forma, ele vai estar sempre encapsulado, tá? Então, eu não vou ter aí a capacidade dele de invadir outros tecidos. Os tumores malignos, né, as neoplasias malignas, eles já têm uma superfície de corte diferente. Dentro dessa superfície, eu posso ter hemorragia, eu posso ter áreas mais necróticas, áreas que eu não tenho uma oxigenação efetiva. Então, quanto maior o tumor, menor é a oxigenação central, ele fica muito apóxico centralmente. Então, a gente fala que essa superfície de corte ela vai ser uma superfície de corte não homogênea. Além disso, por ele ter a capacidade de invadir os tecidos adjacentes, né, nesse crescimento invasivo que ele cita, ele vai acabar, em alguns casos, fazendo ulcerações de pele se ele estiver próximo a essa região. E em relação à metástase, vocês podem ver que ele faz um gancho aqui, né, esse formato dele, também conhecido como formato especulado, ele faz um gancho tanto para uma invasão vascular, né, corrente sanguínea, tanto quanto para uma invasão linfática. A ideia dele vai ser sempre a seguinte: eu vou me instalar, eu vou crescer e eu preciso me disseminar. Nesta outra imagem, a gente já pode ver que ele começa a fazer uma disseminação hematógena, né? Uma disseminação sanguínea. Então, eu vou sempre parar e avaliar quando o paciente chega na área oncológica, qual que é a disseminação daquele tumor. Na verdade, se ela existe, e se ela existe, qual que é a abrangência dela, né? O quanto que ela comprometeu aquele tecido, aquele órgão que o câncer se desenvolveu. Então, um exemplo de invasão de tecido, de comportamento de neoplasia benigna ou maligna, na prática, né? Então, o sistema reprodutor feminino, aí tem um exemplo de um tumor benigno, né, de uma neoplasia benigna, que é o leiomioma. Ele leva esse nome porque ele é formado em tecido muscular, por isso leio. Então, ele é pequeno, bem delimitado, o crescimento dele é lento, não invasivo, não metástico, ele vai carregar todas as informações das neoplasias benignas, né? Vai trazer toda a característica da neoplasia benigna. E
se eu fizer um corte, né, para saber como que é aquele tumor, produzir uma lâmina dele, ele vai ver que ele tem o tecido ali muito próximo do que era o tecido normal. Também pode existir os múltiplos miomas e não necessariamente um tumor benigno não vai causar nenhum tipo de mal para o indivíduo. A gente vai falar sobre isso. Do lado direito de vocês tem o leiomiosarcoma, então continua sendo tecido de origem muscular, só que aqui eu tenho uma formação maligna. Então ele vai carregar todas as informações de neoplasias malignas. Crescimento rápido, o tamanho ele é maior, hemorragias, necroses, mal delimitados, metas, invasão. E o tecido dele, analisando como se fosse uma lâmina de anátomo patológico, ele vai ser bem diferente do tecido normal. É óbvio que aqui a gente já está colocando uma condição avançada, porque existem os estágios da doença e os estadiamentos que elas são feitas, que aí eu considero em que grau, em que nível essa doença se encontra. Tá? Então, aqui a gente já está falando de extremos, mas ele pode estar bem pequenininho, ele pode não ter tido nenhuma meta, ele pode não ter tido nenhuma hemorragia, então eu preciso enxergar isso dentro da sua variedade de possibilidades. Um dos exemplos de que um tumor benigno ele pode ocasionar muito mal também são os casos dos adenomas hipofisários. Então, a gente tem adenoma de hipófise, que são tumores benignos, e eles podem trazer um prejuízo muito grande, dependendo aí da localização do tumor e de qual é o comportamento dele dentro da nossa anatomia. Nesse caso aí, retirado do Laboratório de Anatomia Patológica da Unicamp, ele mostra que o adenoma hipofisário aí está deformando o hipotálamo e que, consequentemente, ele vai ter uma hidrocefalia porque ele está dificultando a circulação licórica. Tá? Então, o que um tumor benigno pode trazer de ruim? Obstrução de órgãos e estruturas, compressão de órgãos, pode trazer uma interferência na produção em grande quantidade de algumas determinadas substâncias, como prolactina, hormônio do crescimento GH. Cada lugar onde esse volume tumoral se encontra, ele pode trazer um tipo de alteração, mesmo sendo benigno, que a gente chama de alteração secundária. Então, ele em si não vai fazer mal, mas a obstrução e a compressão que ele está causando, no pâncreas, por exemplo, se estiver obstruindo secreção de insulina, ele vai poder levar o paciente a óbito. Então, precisa ter uma análise, né, importante análise de onde ele está localizado e qual é o prejuízo que ele pode trazer. E aí, falando agora em neoplasias malignas, é lógico que a gente enxerga de uma maneira muito mais simplória, principalmente quem é da radioterapia, porque a nossa radioterapia, ela não vai levar tanto em consideração algumas características tumorais. Então, se eu tenho, por exemplo, um tumor de pulmão, se é um adenoca ou se é um carcinoma, a gente vai tratar com a mesma dose em radioterapia, dependendo aí do hospital, a gente vai ter protocolos diferentes, mas no geral eu não faço na radioterapia uma personalização dessa dose. Então a gente tem, é interessante falar que quando a gente pensa assim em câncer de pulmão, câncer de pele, câncer de endométrio, a gente tem uma infinidade de divisões. Então aí tem um exemplo do Salvajoli, né, que a gente tem vários subtipos de câncer classificados dentro do câncer de pulmão. Então, a gente começa lá com os carcinomas epidermoides, né, que são o tipo de tecido acometido é o espinocelular, vai produzir aí os TECs. Então, tem papilar, células claras, pequenas células, basalóides. Em outra classificação, tem os adenocarcinomas, que podem ser acinares, papilares, bronquialveolares, e essa infinidade na ilustração. Então, a gente trata de uma maneira mais superficial, explica de uma maneira mais superficial, mas também entendendo que existe toda uma complexidade por trás dessa definição. Então, para a gente poder entender como que funciona a carcinogênese, a gente vai lembrar que o nosso corpo ele é composto de diversos tipos de tecidos, que muitos tecidos vão formar órgãos, mas antes disso eu tenho uma estrutura menor, que são as células. As células normais, elas são envoltas por uma membrana celular,
Entre a membrana e o núcleo, eu vou ter o citoplasma. Cada região dessa vai ter um composto de estruturas e proteínas muito específica, levando em conta também a especificidade do tecido, porque as células elas são mais ou menos especializadas conforme a estrutura onde elas estão. E aí, dentro do núcleo, que é o que interessa bastante para a gente, eu vou ter toda a informação genética do paciente, ou seja, os genes. Então, quando a gente fala em DNA, Então, quando a gente fala em DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, é como se a gente estivesse falando de uma biblioteca, onde dentro dessa biblioteca eu vou ter os genes, e esses genes, pensando de uma forma análoga, ele vai ser para mim os livros com as instruções de cada célula. Então, dentro dos genes, eu vou ter como que é a forma dessa célula, como que é a atividade dela, como tem que ser a estrutura. E por que eu preciso de todas essas informações? Porque as células, elas são, na maior parte, né, a gente vai ver um pouquinho do ciclo celular, elas são duplicadas. E o câncer, ele vai se aproveitar desse momento de duplicação para poder fazer com que uma célula mutada se reproduza em tantas outras células mutadas também. Então, o que a gente quer é que o gene de qualquer indivíduo não seja alterado, né? Então, o câncer, ele parte do princípio que ele tem que haver uma alteração de gene para que ele possa surgir, vamos dizer assim. Esse meu livro com instruções, ele é um livro como se fosse um livro que eu preciso seguir todas aquelas instruções que estão ali dentro. Então, eu não posso, em hipótese nenhuma, permitir, né? Não poderia permitir que ele fosse alterado. Porque uma vez que eu mudo as instruções que está ali dentro, eu não vou mais reproduzir uma célula com as características da célula original, que, neste caso aí, seria uma célula sadia. Porém, sabemos que existem diversos agentes cancerígenos, né? Então, o sol, então a gente tem, se for pensar em oncogênese, a gente pode classificar em oncogênese biológica, química, física, então eu tenho sol, radiação ultravioleta, a exposição a agentes químicos como carvão, petróleo, exposição a agentes físicos, eu vou ter uma gama de agentes iniciadores, vamos dizer assim, né? Pensando no nosso comportamento, no nosso dia a dia, a gente pode classificar isso como os hábitos não saudáveis na nossa alimentação, sedentarismo, a gordura, né, a obesidade hoje estão presentes na nossa sociedade, o consumo excessivo de alimentos industrializados, o cigarro, o álcool, a potencialização quando eu junto dois agentes cancerogênicos. Então, eu tenho aí diversos fatores que vão agir como agente cancerígeno e vão fazer exatamente o que eu não quero, que é alterar todo aquele processo que está dentro da célula, fazer uma alteração genética, uma mutação, e transformar uma célula que era saudável em uma célula mutada. E após vários processos de mutação, a gente vai ter aí uma célula cancerosa. E como que esse processo se inicia? Então, todos nós temos proto-oncogenes, né, que são genes que codificam as proteínas em relação à proliferação e diferenciação das células normais. É um processo tranquilo. Uma vez que esse meu proto-oncogene é alterado por esses agentes, eu tenho agora um oncogene. Então, eu parto de um proto-oncogene de um proto-oncogene normal, né, para um proto-oncogene alterado, onde eu tenho aí, na verdade, agora um oncogene, e ele vai tendo uma produção de fator de crescimento se multiplicar em várias células com esse proto-oncogene alterado. O nosso corpo, ele também tem genes supressores de tumores que bloqueiam essa proliferação celular. Só que diversos mecanismos, inclusive mecanismos de inteligência do próprio câncer, faz com que esses genes supressores de tumor possam estar em processos de inativação, ausência ou mutação. Então, conforme eu falei para vocês, a gente vai precisar, do passo de uma célula normal até uma célula neoplásica, diversos momentos de mutação. Então, não vai ser somente uma mutação que vai fazer com que eu chegue a uma célula neoplásica. Então, eu preciso de um determinado tempo para que esse processo ocorra. Baseado, por exemplo, para ficar bem tranquilo, nos fumantes, esses processos, eles podem ser processos mais rápidos, porque eu tenho a repetição de um comportamento que vai fazer essa mutação muito repetitivo.
Então, ele fuma de manhã, de tarde, de noite, 2 cigarros, 3 cigarros, 4, 10 cigarros. Ou seja, as mutações que poderiam estar a um passo mais lento, elas são aceleradas por conta de fatores comportamentais. Então, carcinogênese ou oncogênese é o processo de formação do câncer. Então, conforme eu falei para vocês, a gente precisa de um determinado tempo. Lembrando para vocês novamente, cada tipo de tecido, cada tipo de câncer, ele vai ter uma especificidade em relação a tempo e agressividade. Então, os efeitos cumulativos de diferentes agentes são responsáveis pelo que a gente chama de início, promoção e progressão, tanto quanto inibição desse tumor. Então, quando a gente fala em carcinogênese, a gente sempre tem que pensar nos fatores cancerígenos, qual é a frequência, o período de tempo e interação entre eles. Uma coisa bem interessante que eu noto é que na ficha médica dos pacientes, vou fazer referências que fiquem mais fáceis de serem associadas, a gente tem lá, em casos de pacientes que desenvolvem câncer de pulmão, a gente vai ter sempre qual foi o tempo que ele fumou, a frequência desse tempo e a interação entre eles. Então, o médico coloca lá. Agora, ficou preconizado isso por ano, então ele coloca X maços / ano. Né? Então, isso traz para a gente informações substanciais até para criar um perfil epidemiológico e poder fazer as correlações de cada tipo de tecido, quais são os fatores de risco para que se desenvolva um tipo de câncer. Além disso, a gente tem que considerar características individuais que elas podem tanto facilitar quanto dificultar a instalação de um determinado dano, tá? Bom, então, quais são esses estágios, né? A gente tem primeiro um estágio de iniciação, é nesse estágio que os genes sofrem ação dos agentes cancerígenos, que vai modificar os genes que eu falei para vocês que estão lá dentro do núcleo da célula. Então, nessa fase, as células já estão geneticamente alteradas, só que esse início, né, como o próprio nome diz, estágio de iniciação, eu ainda não consigo detectar um tumor clinicamente, né? Eu vou precisar de estágios mais avançados para que eu consiga ter essa característica. Então, ele vai funcionar como uma fase de preparo para o próximo estágio. Esse próximo estágio é o estágio de promoção. No estágio de promoção, as células já estão geneticamente alteradas, ou seja, já passou lá do estágio de iniciação, sofrem com o efeito dos agentes cancerígenos, um asterisco, porque depende muito se eu tenho uma ação contínua desse agente, que são classificados aí como oncopromotores também. Então, a célula, ela é transformada em célula maligna de uma forma lenta e gradual. Novamente, depende muito do tipo de tecido, né, e do tipo da histologia daquele tecido e das características do câncer que foi acometido no indivíduo. E aí, para que ocorra essa transformação, eu vou precisar de um tempo longo e continuado com esse agente cancerígeno promotor, né, com esse oncopromotor. Então, tudo isso que eu falei para vocês, eles vão tendo, é como se fosse subtítulos, subassuntos que também poderiam ser explanados em algum outro momento, porque a gente tem que entender que cada tipo de órgão e cada tipo de pessoa, inclusive, correlacionada à psique, ao modo como ela encara essa doença, as comorbidades, né? O que esse paciente tem além dessa condição, ele pode acelerar ou desacelerar esses estágios. No estágio de progressão, eu já tenho uma multiplicação descontrolada e irreversível dessas células alteradas, de novo, lembrando que eu tenho que considerar o tipo. Então, o câncer já está instalado, evolui até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença, e muitas vezes, ainda dentro desse estágio de progressão, eu tenho um período muito silencioso, né? Então, muitas vezes, quando a gente descobre o câncer em estágios muito avançados, é porque, de fato, ele não apresentou nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de manifestação clínica. Uma outra forma de correlacionar isso é com essa ilustração aqui. Então, eu tenho, primeiro, uma exposição a fator de risco, depois o desenvolvimento desse tumor maligno, aí sim eu tenho a apresentação de manifestação clínica. É aí onde a gente pode puxar o gancho e pensar também na questão de o prognóstico do paciente, o índice de cura daquele tumor, ele é maior quando eu descubro o câncer em estágios muito iniciais. Ao mesmo tempo que eu falo para vocês que o câncer ele tem um aspecto muito silencioso. Então, a gente fica em uma situação bem delicada. Ele é tão inteligente
que ele não costuma dar alarde até que ele esteja muito certo da instalação dele dentro do corpo humano. A célula atacada, ela tem um determinado instinto de sobrevivência mesmo, né? Então, essa célula, quando ela sofre um tipo de ataque, seja por um vírus, por alimentação, ela vai desencadear uma divisão acelerada exatamente porque ela pensa, eu fui atingida, eu não quero morrer, é como se ela pensasse assim, ó, eu preciso deixar aqui a minha história. Então, o que, que ela vai fazer? Ela vai começar a se reproduzir muito aceleradamente, porque ela sabe que está sendo atacada, e aí, no instinto de sobrevivência, ela acaba aumentando essa divisão celular. Na fase de promoção, eu posso ter alguns mecanismos que pode ativar ou inibir esses genes para pensar numa correlação com replicação, né? Então, isso aí eu vou depender, né, de qual foi a interferência nesse momento. E qual foi, por exemplo, também, vocês vão ver em ciclo celular, qual foi o tipo de mutação que aquela célula sofreu. Então, na progressão da doença, ele começa a fazer um outro processo, que até daria outra aula, que é um processo de angiogênese. Ele envia sinais químicos, aquele tumor que era isolado, ele começa a enviar sinais químicos para os vasos sanguíneos e começa a fazer um processo que se chama angiogênese, né? Essa angiogênese, para que ela vai servir? Para poder alimentar aquele volume tumoral. Então, ele precisa crescer, e para crescer, ele começa a roubar oxigênio, nutrientes do nosso corpo. Nessa evolução do câncer, então eu tenho aqui os produtos químicos, ou irradiação, ou vírus, né? Pensando aí em tipo de oncogênese física, química ou biológica. Tem um momento de iniciação, quando está dentro de uma lesão celular, né? Uma lesão do DNA. Depois, o processo de promoção e progressão é quando eu tenho uma avaliação de oncogênese, né, barra inativação desses supressores de tumor, porque houve em algum momento um processo interrompido, então não conseguiu suprimir aquele tumor. O processo de angiogênese dentro do processo de progressão, e aí, partindo do momento que a gente vai ter essas doenças detectáveis clinicamente, a instalação do que a gente já chama de tumor, e, se avançado, as metástases. Então, o câncer ele vai surgir, né, como uma multiplicação descontrolada de células alteradas, e o acúmulo dessas células alteradas traz para a gente um volume tumoral. E pensando em ciclo celular, para que a gente entenda, né, quais são, o que ocorre dentro do ciclo da célula, a gente faz aqui uma breve revisão do que são esses ciclos. Então, a gente tem basicamente duas fases, intérfase e fase mitótica. Sendo que na intérfase eu tenho 3 fases específicas, G1, síntese e G2. Na fase G1 é quando a célula acabou de surgir. Então, ela já, de uma célula anterior, ela já passou lá pela fase mitótica. Então, vocês estão vendo aqui que tem 2 setinhas, porque ela já, a partir de uma célula, já reproduziu outra. E aí, esse primeiro momento, acabou de nascer, vamos dizer assim, acabou de surgir, eu tenho a fase de G1. Nessa fase, assim como toda criação que acaba de surgir, é uma fase ligada a crescimento. Eu vou explicar de uma forma mais superficial, depois eu entro em alguns conceitos mais específicos. Na fase de síntese, eu tenho duplicação de material genético, né? Essa duplicação de material genético, lembra que eu falei para vocês? Ela tem que ser idêntica, né? Então, vou transformar em células filhas que tem que carregar todas as informações. Então, pensando em uma célula normal, ok, acabou de surgir, G1, vou começar a fazer a duplicação do meu material genético, fase de síntese, e na fase de G2, também é uma fase de crescimento, só que aí está ligada à formação de outras estruturas, como, por exemplo, centrosomos, ligada a um momento de produção de energia, de adenosina trifosfática, para que ela possa entrar numa fase que vai ter alta demanda de energia, que é a fase mitótica. Ok. E o que tem que a gente pode falar como uma pontuação aí dentro das fases desse próprio ciclo? Então, eu tenho aí, em G1 e G2, eu vou ter pontos de checagem. O que é esse ponto de checagem? É um momento que a célula acabou de surgir, está lá em G1, como a gente falou, e aí eu preciso saber se as estruturas que tinha que ter dentro dela, quando ela nasceu, está tudo ok. É exatamente quando a gente faz, quando tem um recém-nascido. Está enxergando, está respirando, batimento cardíaco está normal, teste de Apgar, vamos lá fazer um check-up. Então, eu vou lá e vejo se o crescimento, as enzimas e as proteínas estão todas ok.
checklist mesmo. Beleza, passou desse checklist, ele vai lá fazer a duplicação de DNA dele. Então, é como se eu falasse assim, ó, pode seguir que aqui tá tudo ok. Passou essa duplicação de DNA, onde a gente estava lá começando a fazer um preparo para que essa célula seja dividida, eu tenho outro checklist, né? Vou lá para a fase de G2, fase de aumento de massa muscular, conforme eu falei para vocês, de concentração de ATP, e depois dessa fase é como se eu parasse e pensasse assim, tá, duplicou o DNA, mas peraí, será que duplicou certinho? Tá tudo ok? Então, dentro do ciclo celular, ele vai lá e faz uma outra checagem. Beleza. Essas checagens, elas servem para detectar os erros, né? Então, o que vai fazer? Detectei um erro, ou a célula não vai deixar chegar em processo de mitose, que é quando ela vai duplicar, ou ela vai fazer uma correção, né? Para isso, eu tenho ciclina CDK, que é uma classe de enzima, que controla esse ponto de checagem, né? É ela que vai lá e está presente neste momento para controlar esses pontos de checagem. O que pode acontecer? Eu tenho uma mutação nos genes que controla exatamente a produção de ciclina, né? A produção dessa classe de enzima que faz esse controle. Opa, então é como se eu fosse lá e retirasse todo o controle que eu tenho sobre os erros que podem ou não acontecer dentro de um processo de ciclo celular. E aí, se eu não tenho nenhum filtro, se eu não tenho ninguém para falar que está errado, num comportamento normal da célula, ele vai fazer com que eu tenha esse crescimento desordenado das células mutadas, né? Tem uma observação nesse slide que fala sobre G0, as células que não entram em divisão. Então, eu faço duas observações em relação a isso. Então, primeiro, G0, a gente tem que parar e pensar que existem G0 subdivididos também. Então, G0 que são permanentes, lábeis ou instáveis. Dois exemplos aqui básicos, os permanentes são as células especializadas como o neurônio, por exemplo, que ele não vai fazer processo de divisão celular. Então, uma vez que nascemos, a gente só tem perda de neurônios. Os lábeis, eles funcionam com um tempo X dentro dessa fase G0. Então, um bom exemplo disso são as hemácias, que vão ter a duração aí de 100 dias. Um bom exemplo disso são as hemácias, que vão ter duração aí de 100 dias. E aí, depois desses 100 dias, ela sai do ciclo de G0 e aí tem uma outra reprodução celular. Tá? Então, o câncer, ele pode se aproveitar de vários mecanismos, de alteração de vários mecanismos que a gente tem dentro da célula, o que justifica, muitas vezes, o nosso organismo não poder conter essa proliferação celular. Uma curiosidade interessante são os pacientes de síndrome de Down, que eles têm uma menor tendência a desenvolver o câncer, e isso se deve a dois fatores. O primeiro fator é que eles têm uma expectativa de vida menor, e nós sabemos que o câncer está ligado a uma alta expectativa de vida, então quanto mais velha a pessoa for, maior vai ser a possibilidade dela adquirir essa doença. E o mais interessante é porque a síndrome de Down ela é caracterizada por uma trissomia do cromossomo 21. Então, quem é esse cromossomo 21? Qual a função dele? É exatamente uma função de inibição de angiogênese. Lembra que eu falei para vocês, slides passados, que eu tenho um tumor microscópico, como está aqui no desenho. Esse tumor microscópico envia sinais químicos para a rede vascular mais próxima, e esses sinais químicos fazem com que eu tenha crescimento de capilares que vão servir como um suporte de oxigênio e nutriente para aquele volume tumoral. O que o paciente com Down tem é um gene que inibe esse processo de angiogênese, porque ele produz, por ter um cromossomo a mais, ele acaba produzindo mais proteína que inibe essa ação de angiogênese. Então, eu expliquei para vocês no slide passado, mas o que ela vai fazer, né? Novamente, vai fazer com que eu tenha um suporte, né? Para que aquele câncer ele consiga sobreviver e principalmente, né? Então, esse processo de angiogênese dele, além de servir como uma nutrição, ele vai servir também como uma via de disseminação, no caso aqui, disseminação vascular. Bom, e qual é o próximo passo, né? Então, eu tenho uma célula que foi alterada geneticamente, vou precisar que essas alterações, elas sejam sequenciais, né? Então, o crescimento normal do tecido, ele é chamado de hiperplasia, e dentro dessa hiperplasia eu posso ter essas lesões
iniciais. Uma vez que essas mutações, elas ganham proliferação, então vai tendo mutação em cima de mutação, em cima de mutação, eu vou criar um tecido displásico, né? Essas displasias, esse tecido displásico, são lesões pré-malignas. Então, a neoplasia, ela vai ser, conforme eu falei para vocês no início, uma proliferação anormal do tecido, e ela foge, ou parcialmente ou totalmente, ao controle de homeostase, né, do meu próprio organismo. Então, ele vai tender a ter uma autonomia, o câncer, como se ele tivesse vida própria, e se perpetuar com efeitos agressivos, caso não tenha nenhuma intervenção, ou levando em consideração o momento que foi feita essa intervenção. Então, relembrando que essas neoplasias podem ser benignas ou malignas. Interessante também saber que as neoplasias, elas não possuem inervação. Então, quando um paciente relata dor, essa dor ela pode estar correlacionada à compressão ou infiltração de terminação nervosa, mas não em si em relação àquele volume tumoral. Outra característica interessante é que o volume tumoral, bioquimicamente, ele consome mais glicose, né? Então, por ter características de células embrionárias, esse metabolismo acelerado, proliferação muito rápida, né? Ele acaba despendendo de maior energia, ele precisa de muita energia para poder manter essas características. Outra coisa é a adesividade entre eles, né? Então, a membrana ela possui algumas irregularidades, principalmente nas estruturas juncionais. Então, reduzir essa adesão de uma molécula na outra faz com que eu tenha um maior poder de motilidade, que é o primeiro passo para a disseminação. Então, a ideia dele, dentro da extrema inteligência que ele tem, né, que a gente sempre cita, é que ele não fique muito grudado para que na hora que ele precise soltar essas células, ainda que aos poucos, na corrente sanguínea, na corrente linfática, para se fixar em outros lugares, ele não tenha dificuldade com essa adesividade. Essa outra imagem é uma imagem que vai mostrar para vocês que o fato dele consumir mais glicose é um artifício usado para exames de imagem. Então, quando vai ser feito um exame de imagem específico na medicina nuclear, eu vou fazer o uso de glicose para funcionar como se fosse um contraste. Ou seja, aplico glicose no paciente e, por o volume tumoral ter essa característica de muita necessidade, ele acaba absorvendo uma maior quantidade de glicose, o que, dentro dos nossos sistemas de imagem e de comportamento disso, ele acaba dando uma especificidade para aquela região que contém células cancerosas. Bom, então dentro da oncogênese eu vou ter agentes causadores diferentes entre si. Então, exemplo deles seriam os fatores de oncogênese física, química e biológica. Dentre os fatores físicos, a gente pode citar a radiação ultravioleta ou os acidentes radiológicos. Na oncogênese química, agentes químicos propriamente dito, carvão, petróleo, a exposição a esses agentes. E na oncogênese biológica, os fatores que são precursores, né, como, por exemplo, alguns tipos de vírus, HPV para câncer de colo de útero, hepatite B para câncer de fígado. Vale lembrar sempre que esses fatores isolados, eles podem não ter a capacidade de produzir um volume tumoral, porque eu preciso de uma predisposição genética de cada indivíduo. Bom, então vale lembrar, né, que são assuntos que eles estão incorporados entre si. Então, para que haja realmente um volume tumoral, o câncer, eu preciso de uma combinação de fatores comportamentais com fatores genéticos. Ok, pensando em radiobiologia agora. Então, segundo Salvajoli, na sua edição 2013, ele define radiobiologia como uma ciência que estuda o efeito biológico das radiações em células, tecidos, órgãos e indivíduos. Então, os fundamentos de por que fracionar, por que distribuir a dose, constituem uma das maiores contribuições da radiobiologia para uma parte clínica. Então, é a radiobiologia que traz para mim esse conceito de que eu preciso maximizar o efeito do tecido patológico e limitar a lesão do tecido saudável. Isso é estudado, na verdade, desde que se descobriu, né, desde que se datou a descoberta do raio-x por Röntgen em 1895, pareado aí com a descoberta da radioatividade por Becquerel em 1896. Então, alguns artigos a gente nos mostram, né, que próximo a esses anos, em 1897, a gente já tinha publicações
falando dos danos provocados pelo raio-x, né? Então, foi constituído um comitê para começar a coletar esses dados. Só que a gente já sabe que na interação da radiação com a matéria, e pensando em tempo de manifestação dos efeitos, eles podem ser classificados como imediatos ou tardios. Então, eu precisava de um determinado tempo para que eu pudesse ter os estudos realmente efetivos e fidedignos sobre os efeitos tardios da radiação ionizante, da interação da matéria com a radiação ionizante. E olha que interessante, né? O cientista Thomson foi um dos primeiros a fazer o experimento nele mesmo. Então, dentro da experiência dele, ele fez uma exposição do dedo mínimo da mão esquerda ao raio-x de meia hora a 1 hora por dia durante muito tempo, e como consequência ele teve queimadura severa, bolhas e dor. O próprio Becquerel detectou queimadura da pele quando ele fazia as experiências, né, porque ele colocava uma quantidade de rádio em um pequeno frasco e ele levava isso para as conferências para poder demonstrar como que era a atividade daquele elemento. Então, num princípio, a gente ainda não tinha muita noção do que eram esses efeitos, né? Até pela imaturidade da descoberta, a gente não poderia nem classificá-los. O nosso corpo, ele tem mais de 100 trilhões de células, né? Somos mais de 6 bilhões de humanos no corpo, e olha só, a cada dia eu tenho 100 bilhões de células novas se reproduzindo em velocidades diferentes. Então, se o câncer ele está ligado a uma renovação celular, se a radiobiologia vai levar em consideração essa renovação celular dentro dos R's que ela preconiza, imagina quão complexo esse estudo é, levando em consideração que a gente tem 100 bilhões de células novas em velocidades diferentes, originando aí a cada 24 horas. Então, o fracionamento de dose, ele vai levar em consideração alguns conceitos. Então, as células, elas estão continuamente se duplicando, eu posso ter células diferentes em fases diferentes a cada mesmo tempo do meu dia, e aí, portanto, a gente pode conceituar que as células que hoje estão em síntese, amanhã elas estejam em um processo diferente, um processo mitótico. Então, o que a gente leva muito em consideração para falar de fracionamento de dose? Qual é a taxa de exposição? Então, quanto maior for a radiação, maior é o efeito. Quanto mais eu expor, maior eu vou ter um efeito. E quando essa dose é dividida em pequenas frações, ao longo de um determinado tempo, a tendência é que eu diminua esses efeitos produzidos por ela. E a área exposta também. Quanto maior a área exposta, por obviedade, maior vai ser seu efeito. Então, isso significa que quando eu bloqueio uma determinada parte do meu corpo, da radiação, eu também diminuo esses efeitos causados, né? Então, o que a gente trabalha na radioterapia é exatamente isso. É tentar trabalhar com uma dose, sendo ela hipo ou hiperfracionada, ou dentro de todas os modos de fracionamento que a gente tem de dose, trabalhar sempre para que eu consiga ter uma dose efetiva para controle tumoral, mas que eu agrida um pouco ou numa taxa exequível aquele tecido que está ao redor, né, que é o nosso tecido sadio. Essa relação é uma relação dose-tempo difícil de ser equilibrada. Então, pensem comigo, uma dose alta produz uma maior lesão. Então, se eu tenho lá um tumor, eu dou muita dose nele, ok, é ótimo para o tumor, mas para o meu tecido normal isso vai ser ruim. Em relação ao tempo, eu tenho um espaço de tempo, tendo um espaço de tempo menor entre uma aplicação e outra, eu tenho uma lesão maior. Então, eu tenho menos tempo para que aquela célula se repare. Isso vai ser bom para o tumor. Então, eu vou irradiar ali em tempos cada vez mais curtos para não dar tempo do tumor se recuperar. Isso é bom para ele, só que é péssimo para o meu tecido normal, porque nesse tempo eu também tenho que considerar que eu tenho que ter um tempo de recuperação. Todo esse contexto trouxe para a gente os famosos R's da radiobiologia, que a princípio eram 4, hoje são 5, e a gente tem estudos para mais 2. Quais seriam eles, né? Então, o primeiro R, redistribuição de dose. Então, o contexto que eu falei para vocês sobre ciclo celular, de fase de síntese e mitose, é totalmente aplicável quando a gente vai falar de redistribuição de dose. Então, eu tenho fases que são mais radiosensíveis dentro desse ciclo e fases que são mais radioresistentes. Nessa imagem, a parte que está em vermelho, ela mostra para mim qual que é esse momento de radiosensibilidade.
é onde os cromossomos estão também mais condensados, mais fáceis de serem atingidos. E na fase de G1, síntese, parte de fase de G2, eu tenho os cromossomos mais dispersos. Neste processo, nesse ciclo celular, eu pontuando ele para vocês que eu tenho uma fase mais radioresistente, uma fase mais radiosensível, eu tenho que pensar que a minha célula tumoral, ela também tem esse mesmo ciclo. Então, eu vou ter momento da célula que vai estar mais sensível e momento da célula tumoral, que ela vai estar mais sensível à radiação, e momento da célula tumoral, que ela vai estar mais radioresistente. No geral, o meu tecido normal, ele tem uma resposta mais lenta, ele é mais radioresistente, tá? Até por isso, existe a aplicabilidade da radioterapia, porque se o meu tecido normal fosse tão sensível quanto o tecido patológico, eu não iria nem poder usar o segmento. Então, as células, elas estão o tempo todo se duplicando. Essa duplicação de células, ela é uma duplicação que vai fazer com que as células as que nasceram hoje, que nasceram amanhã, que se duplicaram nesse minuto, se duplicaram no minuto seguinte, elas estejam em cada momento em uma fase diferente. Então, eu tenho célula que vai estar em fase de G1, célula que vai estar em fase de síntese, célula que vai estar em fase de G2, e esses momentos, eles vão se alternando o tempo todo, levando em consideração que a gente quer uma fase radiosensível do tecido tumoral, e a proliferação dele é uma proliferação mais acelerada. Então, eu vou ter mudanças de momentos o tempo todo. Fracionar a dose significa que hoje, se eu não pegar um X de células em fase mais radiosensível, pode ser que amanhã eu consiga. Então, onde que eu posso pontuar, conceituar para vocês que é interessante e que é primordial, aliás, não tão somente interessante, ter essa redistribuição de dose, hipofracionar a dose. Porque se hoje, dentro do ciclo celular, eu não conseguir distribuir a dose da célula no momento sensível, da célula tumoral, no dia seguinte eu posso e tenho essa possibilidade. Por isso que a gente considera esse paralelo. Fracionar dose e levar em consideração a fase do ciclo celular. Nesse gráfico, ele mostra para mim, né, através de experimentos que são feitos, que eu tenho um eixo que significa essa colônia de sobrevivência e outro, o tempo, né, que vai fazer correlação ao momento que essa célula está, se em síntese ou mitose. Nesse experimento, ele me mostra que a colônia de sobrevivência em momento de síntese, ela é muito maior do que a colônia de sobrevivência em época de mitose, em momento de mitose. Então, eu tenho, sim, menor sobrevivência quando a célula está em fase de divisão celular, que é final de G2 e a fase de mitose inteira. Bom, então, o segundo R, o R da reoxigenação, ele diz respeito a uma correlação entre a oxigenação e o tumor. Então, o tumor ele tem uma oxigenação central e periférica diferentes, e o espaço entre as frações vai fazer com que as células que têm menor quantidade de oxigênio sejam reoxigenadas. Isso porque, para ter uma melhor interação da radiação com o tecido, levando ele à morte, eu preciso da presença do oxigênio. Então, as células tumorais, vocês podem ver aqui no exemplo, que quanto maior essa célula está, quanto maior o volume, né, eu tenho uma maior área necrótica dentro dela. Essa área necrótica significa que eu tenho células menos oxigenadas. Então, a ideia da gente é fazer com que células que são com pouco oxigênio, hipóxicas, ou com ausência de oxigênio, anóxicas, elas se convertam em células mais oxigenadas, porque essas células mais oxigenadas traz para mim momentos de radiosensibilidade maior. Esse desenho, ele exemplifica bem, então ele mostra para mim a interação aqui do raio-x com uma célula, ou célula ou um volume. Então, aqui eu tenho células mais aeradas, né, a quantidade de ar, e dentro do volume, no centro desse volume, eu tenho células mais hipóxicas, com menor quantidade. Uma vez que eu irradio, eu consigo ter um trabalho, uma interação melhor dessas células que estão em volta do que as células mais centrais. O espaço do fracionamento, né? Então, fracionar, dar um determinado tempo entre uma aplicação e outra, faz com que estas células passem
a ter uma oxigenação restabelecida. Então, eu saio de um momento com oxigênio, tive interação da radiação, fica com menor quantidade de oxigênio nas suas extremidades. O tempo vai fazer com que ela se reoxigene, o espaçamento, o fracionamento. De novo, ação do oxigênio, ação da radiação. Nessa ação da radiação, eu vou ter novamente a perda dessas células mais periféricas. Então, volta a ter um volume menor. O espaço entre as frações faz com que a célula seja reoxigenada novamente. E eu tenho aí uma interação melhor, um efeito melhor da radiação com aquela célula que acabou de ser reoxigenada. Então, esse processo ele vai ser contínuo até, se Deus quiser, e cumprindo aí o maior preceito que a gente tem, a maior esperança que a gente tem, que ele diminua e erradique aquele volume tumoral. O terceiro R é o R da repopulação, bem fácil de ser compreendido. Então, é o tempo que eu vou levar para recuperar os tecidos normais entre as fações de tratamento. Então, aquele espaço que foi aniquilado, né, onde as células foram aniquiladas, eu tenho um gap ali, ele vai ser preenchido. E o tempo para preservar a reprodução celular das células sadias, né? Então, todos esses conceitos estão ligados ao R da repopulação. E, de novo, lembrando que isso justifica eu ter o intervalo entre as frações, seja em um tratamento hiper ou hipofracionado. O quarto R é o R que eu vou levar em consideração o reparo. Seria o reparo da lesão subletal. O que esse reparo faz? Ele diminui a morbidade aguda da radiação, né? O mal que ela está fazendo. Então, o espaço entre uma fração e outra vai ser importante para eu fazer o reparo, logicamente, dessas células não tumorais. Então, o que ocorre nesse momento? Uma correção dos danos que foram subletais entre uma fração e outra. Mas esses danos, eles estão correlacionados à célula sadia. Então, aquela minha célula sadia que não morreu, ou seja, teve um dano subletal, ela vai ter um espaço para para ela sofrer um reparo. As células saudáveis, elas são mais passíveis de correção, porque elas são menos vulneráveis à radiação. Então, aí, uma outra vantagem que eu tenho é que o volume tumoral, ele não tem checkpoint, né? Então, ele não vai conseguir fazer aquele reparo. O tempo de reparo dele, ele vai ser um tempo de reparo mais prolongado do que a minha célula normal. Por isso que eu tenho aí um ganho efetivo. E a radiosensibilidade, né? Então, é o quinto R, ele foi incorporado mais recentemente, fala sobre a capacidade de reparo da célula, né, pensando em programação genética, pensando nesse perfil genético de cada célula, porque cada tecido do nosso corpo apresenta uma resposta diferente para a radiação, tanto no processo de imagem ou de tratamento radioterápico. Então, como eu falei para vocês, cada tema que a gente apresenta, às vezes, cada título que a gente apresenta para vocês, ele pode trazer uma outra aula, né? Então, a gente poderia falar somente sobre radiosensibilidade dos tecidos, e ele também tem uma associação aí com radiocurabilidade. Então, a curabilidade local ela é atingida quando a dose de radiação aplicada é letal para células tumorais, sem ultrapassar a tolerância dos meus tecidos normais. Então, o que ele está levando em consideração na radiocurabilidade? Que eu preciso levar em consideração a radiosensibilidade de cada estrutura. Então, pensando em radiosensibilidade, a gente vai ter um perfil diferenciado para cada tipo de tecido. Então, tem os tecidos que são mais radiosensíveis e os tecidos que são mais radioresistentes. Dentro desse comportamento, eu vou ter, por exemplo, nessa tabela, eu vou ter linfócitos, granulócitos, mieloblastos, que são mais radiosensíveis, e acompanhando a tabela, células que têm uma resistência maior. Então, células de tecido ósseo, de sistema nervoso, de tecido muscular, ele acaba tendo uma radioresistência maior. Aqui a gente está falando de tecido sadio. Tudo isso daqui, ele vai ser considerado, eu vou citar só a tabela de constraints, e ela fala exatamente, ela faz uma análise exatamente em relação a isso, né?
eu preciso pensar o quanto aquele tumor é sensível. Até por isso, ele vai ser encaminhado para a radioterapia. Se ele não for radiosensível, a radioterapia não vai ter um efeito curativo. Aí a gente vai ter que pensar em uma linha de outro assunto que seria um efeito paliativo. E os dois últimos R's que ainda estão em estudo para serem incorporados é o R de Immune Response, que vai fazer uma correlação com uma resposta imunológica do indivíduo, e o último R aí, Irradiated Volume, que vai fazer uma correlação com a área, né, com o volume que foi irradiado. Então, em relação ao que eu falei para vocês, essa tabela de constraints, ela faz uma avaliação das relações anatômicas de tumor com tecido normal. Então, para pensar em ganho terapêutico, eu preciso também avaliar o que o meu tecido, como o meu tecido normal responde à interação daquela radiação. Por isso, eu preciso saber qual que é a dose que vai ser aplicada para qual volume de cada tecido. Então, quanto daquele tecido em específico, qual o percentual daquele tecido, qual é a fração daquele tecido correlacionado a uma determinada dose que ele pode receber. Então, em uma citação de Emami, ele fala que é uma ferramenta super importante para a gente saber até onde a gente pode ir na tolerância de tecido normal. Essa tabela, ela leva a um conceito que se chama TD55 ou ETD55, onde o TD55, essa taxa de dose, preconiza que a probabilidade de estabelecer uma sequela irreversível seja de 5% em 5 anos. E no TD55, eu vou fazer essa mesma correlação, só que aí de sequelas irreversíveis em 50% em 5 anos, né? Hoje, na prática, a gente vai trabalhar basicamente, até mesmo em casos paliativos, com o TD55. Porque eu tenho que levar em conta que eu não posso assumir um risco superior a isso de causar algum tipo de sequela, como, por exemplo, uma transecção de medula, no tratamento de um paciente. Então, eu não posso levar para ele um efeito deletério maior do que o efeito benéfico. Então, qual que é a nossa luta o tempo todo em radioterapia, né? É trabalhar com um equilíbrio entre tumor e tecido normal. Então, uma pergunta interessante, né? Como que eu potencializo a morte das células tumorais? Aumentando a dose. E como eu potencializo o reparo nas células sadias? Diminuindo a dose. Então, são contrapontos, né? Eles não estão no mesmo lado da balança. O que nos favorece, essa tabela ao lado, indica as curvas de probabilidade de complicação, tanto em tecido normal quanto em tecido tumoral. Essa primeira, TCP, é a probabilidade de controle tumoral. E essa segunda é a probabilidade de complicação nas células normais. Levando em consideração esse eixo, fazendo uma correlação com dose, representada aí por Gray, eu vou ter uma probabilidade de controle tumoral com doses menores, né? Ou seja, eu tenho uma resposta do volume tumoral já com uma menor dose do que o tecido saudável. Então, para que eu tenha um tipo de complicação no meu tecido saudável, eu preciso de uma dose muito elevada. Por quê? Porque o tecido saudável, ele é, primariamente, pensando numa forma bem simplória, um tecido mais resistente do que o tecido tumoral. Volto a dizer, se esse não fosse um conceito válido, como é que a gente explicaria o fato de usar a radioterapia para esse fim, né? Para o controle de doenças oncológicas, né? Seja de forma curativa ou seja de forma paliativa. Então, a própria resistência do meu tecido normal, ele me favorece. Então, o que a gente vai precisar fazer? Achar um contraponto, né? Achar um equilíbrio entre o que o tumor precisa receber de dose e o que o meu tecido normal suporta de dose, tendo os menores efeitos colaterais possíveis. Bom, então a tabela de constraints, ela vai ser uma tabela que ela vai levar fatores físicos, químicos e biológicos em consideração também. Então, como vocês podem reparar, radioterapia sem radiobiologia, ela não vai conseguir existir, né? Então, eu tenho que pensar na dose, no tipo de energia, no tipo de radiação, no tipo de célula, no grau de diferenciação de cada célula, na expressão gênica de cada uma delas, né? Então,
Radioterapia, ela é um segmento muito complexo, principalmente quando a gente começa a fazer uma dissecção de todos os assuntos, né? Então, a gente poderia produzir mais 10 aulas pensando nos subtítulos que os títulos que estão nesta aula que eu apresentei teria de informações, né? Mas esse é um conceito que a gente pode abordar em aulas futuras. Bom, então eu finalizo com vocês o conteúdo proposto. Novamente, gostaria de agradecer a todas as pessoas que fazem parte aí da Jornada Brasileira de Radioterapia, no comando aí do professor Paulo Henrique. Essas são algumas das literaturas que eu utilizei para trazer esse conteúdo para vocês. E fora a ajuda de alguns profissionais em específico. Então, Dr. Eduardo Lima Pessoa, médico da radioterapia do Hospital do Servidor Estadual, doutora Maria José Alves, diretora do Hospital do Servidor Estadual, professor Wellington Oliveira também, que sempre está em parceria nos estudos e na disseminação de conhecimento, Wesley Viana, então, grande parceiro de discussões sobre radioterapia e um amigo muito querido. Na verdade, são muitas pessoas, a gente peca, às vezes, pela falta de citação de algumas delas, mas eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês, fico à disposição para qualquer tipo de ajuda, de dúvida, de evento, espero vocês até uma próxima. Obrigada.